O sofrimento humano, o sofrimento do homem justo e de pessoas de bem, foi um tema muito forte no Antigo Testamento. E não creio ser este um tema ultrapassado em nossos dias, já que muitas vezes as pessoas se perguntam: mas por que é que pessoas boas têm que passar por grandes tempestades, têm que sofrer tanto? Este é mais um vídeo do canal TV Nossa Senhora da Mochima. E se você ainda não é inscrito, faça questão de se inscrever, assim ajudas este canal a crescer. Jó era um homem justo, um homem temente a Deus. Um homem justo que seguia a lei, trabalhava duro e era próspero e feliz. Encontrava-se em terrível sofrimento e miséria. Esta é precisamente a pergunta que a grande maioria de nós estamos a tentar encontrar resposta. Porque, sendo uma pessoa boa, sendo justa, por que é que tinha que passar por grandes aflições, por grandes sofrimentos? Para responder a esta pergunta, pode ser útil examinar as 4 vertentes da visão do sofrimento do Antigo Testamento, todas as quais se encontram no livro de Jó. Ao examinar os motivos de Deus em nos permitir sofrer, podemos começar a entender por que as pessoas boas sofrem. Vamos analisar cada uma das vertentes do sofrimento do Antigo Testamento e em seguida separar o que Jesus rejeita e o que ele modifica. Por que é que as pessoas boas sofrem? Vamos às perguntas, às respostas do Antigo Testamento. Antes de listar as 4 vertentes da teologia do sofrimento e do mal no Antigo Testamento, é importante notar que quem ouvir este conteúdo verá uma mudança entre as vertentes em Jó 1, 2 e 3, 4. Isto porque a terceira e a quarta vertentes vêm dos discursos de Eliú. Eliú foi consolador de Jó e aparece nos capítulos 32 a 37. Os discursos de Eliú foram provavelmente escritos por um autor diferente da primeira parte do livro de Jó e muito provavelmente foram compostos em uma data posterior para corrigir e adicionar a versão original. Visões do sofrimento no Antigo Testamento. As 4 vertentes. Vamos agora já para as 4 vertentes do Antigo Testamento. Vertente número 1. O sofrimento, diz a primeira vertente do Antigo Testamento, o sofrimento é causado pelo diabo para testar uma boa pessoa como um desafio a Deus. Portanto, não é Deus que causa sofrimento. Em vez disso, Satanás é uma espécie de promotor, acusador, encarregado de testar a autenticidade da fé das pessoas. Segunda vertente. O sofrimento é uma punição para ofensas cometidas por indivíduos ou seus pais, avós ou bisavós. No Antigo Testamento, vemos Deus como um juiz rigoroso que recompensa os justos e pune os ímpios até a 4ª geração. Podemos ver em Êxodo 20, 5 a 6, Deuteronômios 5, 9 a 10. Terceira vertente. O sofrimento é uma condição desafiadora produzida por Deus para ajudar as pessoas a aprender sabedoria e a abandonar a loucura. Eliú sugere que a aflição pode ser medicinal e um professor. A aflição pode nos ajudar a ser humildes, a abrir nossos corações a Deus e, através disso, pode nos levar a uma sabedoria mais profunda. Essa interpretação do sofrimento é mantida pela Igreja cristã, particularmente pelos santos Pedro e Paulo, que o sofrimento é uma condição desafiadora produzida por Deus
para ajudar as pessoas a aprender sabedoria e abandonar a loucura. Vamos para a quarta e última vertente. O sofrimento é um grande mistério conhecido somente por Deus. De acordo com Eliú, há duas ideias, das quais podemos ter a certeza. Primeiro, que Deus é justo. Mais justo do que os seres humanos podem imaginar. E, segundo, que Deus é tão sábio e poderoso que não pode ser totalmente compreendido pelos seres humanos. Nesta visão, o sofrimento dos inocentes não contradiz a justiça de Deus, porque Deus é perfeitamente justo. Portanto, o sofrimento da pessoa aparentemente inocente deve ser justo na infinita sabedoria e poder de Deus. Vejamos agora como é que Jesus modifica estas vertentes. Jesus modifica a resposta do Antigo Testamento para por que sofrem as pessoas boas. Agora que vimos as quatro vertentes da teodiceia no Antigo Testamento, podemos começar a separar o que Jesus guarda do que ele deixa para trás. Pois, se devemos recorrer a Deus em busca de ajuda em tempos de sofrimento, então devemos ter confiança em como Ele vê nosso sofrimento, ajuda a aliviá-lo e nos capacita a crescer através dele. Jesus rejeita as duas primeiras vertentes da interpretação do sofrimento no Antigo Testamento. O que é que diz a primeira vertente? A primeira vertente é que o sofrimento é causado pelo diabo para testar uma boa pessoa, como um desafio a Deus. A segunda vertente é que o sofrimento é uma punição para as ofensas cometidas por indivíduos ou seus pais, avós ou bisavós. Então, por isso, Jesus rejeita estas duas primeiras vertentes. Jesus faz uma guinada radical da visão do sofrimento no Antigo Testamento, rejeitando a primeira vertente da interpretação do sofrimento no Antigo Testamento. Em vez de ver Satanás como um promotor encarregado da tarefa de testar a fé das pessoas, Jesus sabe que Satanás é um anjo caído, maligno. Ele é um espírito demoníaco, que é um tentador, mentiroso e destruidor dos seres humanos e de sua capacidade de amor. Se Satanás fosse meramente um acusador, então Deus não teria que evitar seu único filho para derrotar Satanás e exorcizá-lo do mundo. Jesus também abandona a segunda vertente da interpretação, de que já fizemos alusão, do Antigo Testamento, do sofrimento, de que o sofrimento é um castigo pelo pecado. Pessoas boas não sofrem para pagar pelos pecados dos outros, ou, pelo menos, pelos seus. Esta interpretação é incompatível com 3 pontos de vida teológica fundamentais. Primeiro, sua visão de Deus, o Pai, como amor incondicional. Jesus identifica Deus com Pai do Filho pródigo, que ama o pior dos pecadores e se alegra com o seu retorno. Segunda razão, sua visão é que a mais alta virtude interior é a compaixão, cuidado com os pecadores, bem como com os necessitados. A terceira razão, sua visão da perfeição do amor, ágape, como amor aos inimigos, amar até os vossos inimigos. Além disso, Jesus nos diz para perdoar nossos inimigos até 70 vezes 7. O número praticamente infinito de vezes. 70 vezes 7, traduzido como perdoar sem fim. Vejamos isto em Mateus 18, 22. No Evangelho de São Lucas, Jesus afirma, sem rodeios: amai os vossos inimigos, então sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e os ímpios.
Jesus modifica a terceira vertente da interpretação do Antigo Testamento, do sofrimento. Então, mesmo a terceira não é tão perfeita. O que diz a terceira vertente do Antigo Testamento? Que o sofrimento é uma condição desafiadora produzida por Deus para ajudar as pessoas a aprender sabedoria e abandonar a loucura. Então, Jesus, mais uma vez, surge aqui para modificar. Primeiro, Jesus rejeita as duas primeiras e modifica agora a segunda, a terceira. Jesus modifica a terceira. Jesus retém muito da terceira vertente da visão do Antigo Testamento sobre o sofrimento, o valor medicinal e pedagógico do sofrimento. São Paulo, São Pedro e a igreja primitiva empregavam essa visão e viam o sofrimento como uma forma de evitar que uma pessoa conduzisse a si mesma e aos outros à destruição. Alguns exemplos disso são: São Paulo é atingido às cegas, fazendo com que ele pare de perseguir a igreja. Atos dos Apóstolos 9:8. Jesus repreende Pedro com as palavras: Fica atrás de mim, Satanás. Aparta-te de mim, Satanás, para que ele não seja tentado a resistir a uma parte essencial de sua missão, a cruz. Mateus 16:23. Jesus insulta e repudia publicamente os fariseus para mostrar-lhes o caminho para sair da justiça própria que ele acredita que desorienta seus seguidores e coloca uma salvação em risco. Mateus 23. São Paulo diz que lhe foi dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me assediar, para evitar que eu me tornasse orgulhoso. Jesus modifica também a quarta vertente da interpretação do Antigo Testamento do sofrimento. Vejamos, a quarta vertente da interpretação do sofrimento no Antigo Testamento vê o sofrimento e seu alívio como um mistério que não podemos entender. Devemos confiar que a sabedoria de Deus e a compaixão vai muito além da pessoa e, portanto, mesmo no sofrimento, Ele tem um plano que, em última análise, está levando à nossa salvação e à dos outros. Jesus torna esse cálculo ainda mais incognoscível ao reinterpretar a vontade de Deus para nós e para o mundo. Ele declara que Deus está interessado na justiça apenas. Está interessado na justiça apenas na medida em que ela promove a causa do perdão perfeito, compaixão e amor. Embora Deus busque justiça para todos, Ele vai muito além disso, perdoando-nos incansavelmente por nossos pecados, amando-nos incansavelmente em nossa fraqueza e ajudando-nos infinitamente e inquantificavelmente quanto menos merecemos, como o pai do filho pródigo. Como podemos entender a vontade e o plano de Deus para nós, sem ter um coração perfeitamente compassivo, como o dele, o de Deus? Como podemos entender isso? Obviamente não podemos. A incognoscibilidade da vontade e do plano de Deus exige, como ensina Eliú, um ato fundamental de humildade diante de Deus. Mais do que isso, exige, como diz Jesus, um ato radical de confiança no cuidado providencial, perfeitamente compassivo e amoroso de Deus. O retorno do filho pródigo mostra esta grande compaixão, este grande amor infinito de Deus por nós. Porque as pessoas boas então sofrem. E quais são os benefícios? Vemos que Jó era um homem justo, mas passou por grandes, terríveis tempestades. Agora que analisamos o que Jesus guardou e o que ele deixou para trás da visão do sofrimento do Antigo Testamento, podemos começar a ver alguns benefícios
das suas vertentes que ele manteve e modificou. Jesus e a Igreja Cristã ensinam 3 grandes benefícios do sofrimento. O sofrimento nos ajuda a alcançar um significado mais elevado, um amor mais profundo e a salvação eterna. Nossas escolhas, em meio ao sofrimento e à morte, nos ajudam a definir nossa identidade eterna. O sofrimento pode ser transformado em amor abnegado pela redenção do mundo, a imitação de Jesus. Aí está a chave de tudo. Quando no meio do sofrimento devemos permanecer humildes, recordar esses benefícios e lembrar que Deus é todo amor e compaixão, como o Pai do Filho Pródigo. Embora possamos ser justificados por nos sentirmos abandonados, magoados, desnorteados, irritados e deprimidos quando confrontados com sofrimento aparentemente imerecido, não devemos cruzar a linha autodestrutiva de duvidar da vontade compassiva, sábia e salvífica de Deus para nós. Mesmo quando nos sentimos entrando em um lugar escuro de ressentimento e desespero, sempre podemos retornar a Ele, confiantes em sua aceitação e compaixão. Muitas vezes, quando passam por momentos turbulentos, a primeira coisa que é delirar e questionar, duvidar da bondade de Deus. O que pode acontecer? Por que é que Deus permite isso? Será que Deus está mesmo aqui presente? Será que Deus me escuta? Será que em vez disto é entregar-se como uma criança nas mãos de Deus? De facto, Jesus nos disse que choraríamos enquanto o mundo se alegrava, mas nossa dor se transformará em alegria. Isso está em João 16:20. Da mesma forma, ele prometeu que neste mundo teríamos problemas, mas para ter coragem, porque ele venceu o mundo, ele pede-nos para termos coragem, porque ele venceu o mundo. Para saber mais sobre este assunto, eu aconselho a ler o livro de Jó e fazer uma paralela comparação entre os pontos apresentados pelo Antigo Testamento, mas eu acho que Jesus deu uma resposta cabal quanto a esta problemática sobre o sofrimento. Por que é que nós sofremos? A resposta foi toda ela dada. A resposta foi toda ela dada por Jesus sobretudo nas duas últimas vertentes. Nas duas vertentes que Jesus transforma, tirando aquelas do Antigo Testamento, em que se diz que o sofrimento é causado pelo diabo. Jesus nega isto para testar uma boa pessoa como um desafio a Deus. Isto também aparece no livro de Jó. Jesus nega isto. Este aqui, então, há pessoas que pensam também assim, que o sofrimento é causado pelo diabo para testar uma boa pessoa como um desafio a Deus. Negativo. Não corresponde. Segunda vertente, o sofrimento é uma punição para as ofensas cometidas por indivíduos ou seus pais, avós ou bisavós. Não tem nada a ver. Agora, as únicas que Jesus aceita, mas com alguma ratificação, é que o sofrimento é uma condição desafiadora produzida por Deus para ajudar as pessoas a aprender a sabedoria e a abandonar a loucura. Jesus, com uma ratificação que já disse anteriormente, não vou repetir, e o sofrimento é um grande mistério conhecido somente por Deus. Também esta posição aceita por Jesus e modificada. Espero que tenham gostado deste conteúdo de hoje. Procuraremos sempre trazer conteúdos novos, por isso não se esqueçam de subscrever este canal, TV Nossa Senhora da Mochima para não perder nada. Se você se identifica com estes nossos conteúdos, também deixar um like, partilhar. Comenta aí o que achou, deixa um comentário, se gostou, diga pelo menos alguma coisa, porque isto assim nos estimula a buscar mais novos conhecimentos, a trazer novos conteúdos
e gostaríamos de ter sempre o vosso feedback para sabermos se estamos aí no sentido certo ou não, mas em todo caso tenho toda a certeza que nós fazemos isto com todo o gosto, com a maior disponibilidade possível, sempre a disponibilidade de querer servir, ajudar os irmãos a crescer na fé. E eu volto, despeço-me, volto na próxima.